fenômeno extraordinariamente interessante, esse que designa a dureza de coração dos humanos. Especialmente chocante, verificavelmente chocante, essa manifestação da dureza de coração, quando você sabe que aquela pessoa que está dura de coração, em circunstâncias normais, não é daquele jeito. Pensaria diferente, daria outras oportunidades às circunstâncias, talvez considerasse outras alternativas, outras opções, outras variáveis. Quando você sabe que aquela pessoa, por natureza, busca evitar conflitos desnecessários ou se colocar numa linha de exposição que possa dificultar demais a vida dela, quando você vê esses traços, e aí de repente você vê a mesma pessoa assumir uma atitude diametralmente oposta e vai recebendo todos os avisos e indicações e choques que denunciam o fato de que aquela não será uma jornada boa e não terá final feliz de modo algum, mas a pessoa insiste a si mesma. Insiste. A gente vê isso em todos os lugares. A gente vê começando dentro da casa da gente. Esse coração que às vezes de repente endurece numa direção e deixa a gente perplexo. Um pai bom, e aí de repente o cara vira o olhar numa outra direção e tudo quanto tinha sido a observação anterior dele é esquecida. Ele parece que fica cego, como antigamente se dizia. Deu uma cegueira nele. Ele está com cegueira. Era como as minhas avós diziam. Não adianta, ele está com cegueira. Aí quando a pessoa entrava nesse estado de cegueira, era provavelmente um tempo em que só uma catástrofe o acordasse. E se tanto é o que se deve dizer. Pois bem, filhos frequentemente fazem os pais entrarem nesse estado. Meninos sensatos, crescendo numa certa direção, tudo bem. Aí de repente acontece algo. E parece que a pessoa não sabe fazer a volta daquilo. Não sabe reconhecer a periculosidade da situação, do que vai causar a ela, e insiste como quem corre furiosamente de cabeça contra a ponta de uma espada. É impressionante. Esses dias, às vezes, chegam na gente, essas horas, e é assustador, não é? Porque qualquer um de nós, você, se não andar com o coração muito atento, pode encontrar esse tempo de surto, de loucura, de insanidade, porque coisas muito pequenas podem provocar isso na gente, dar essa virada. Pequenas. E alterar tudo que você foi, fez, construiu, acumulou de entendimento, de percepção. Tudo pode ser varrido da noite para o dia. E você acordar quase como apenas aquele que tem a memória, mas não relaciona aquela memória ao seu compromisso de caráter quanto a praticar. É uma loucura. E isso pode ser causado, como eu dizia, por coisas pequenas, muito pequenas.
O que mais causa esse tipo de entorpecimento, de dureza de coração na gente, é o orgulho. O orgulho. Quando uma pessoa é orgulhosa e ela se sente ferida no seu orgulho, a tendência é que ela entre em estado de loucura, porque a priorização do orgulho é insanidade. O próprio conceito de orgulho é um conceito insano. Você atribui a você um significado e uma importância que não correspondem nem a você e só deve corresponder ao seu próximo por uma consideração do seu amor, mas não porque ele em si seja também nada absolutamente extraordinário. Nós somos síntese do infinito embostalhado. É o infinito, espírito, embostalhado por essa existência mamífera que a gente tem aqui. Então, orgulho em si já é insanidade. O cara entrar nessa de que ele é maior, ele é superior, ele demanda para si um certo culto reverente, um culto, aquela presença. Outros é que devem honrar a quem mereça honra, tratar bem a todos os demais e a todos os seres humanos, mas o próprio indivíduo, se olhar assim, já é uma negação da consciência da vida, como Jesus ensinou. O maior seja o menor. Orgulho. O orgulho enlouquece. O cara é ferido ali naquele ponto, ou machucado, ou se sente destratado, se sente humilhado, ou alguma coisa assim, e toda a razão, toda a sensatez, toda a prudência, toda a consideração, toda a reflexão, toda a possibilidade de reavaliação é deixada de lado. Há um objetivo só, um caminho só, é o caminho do cumprimento, do desejo caprichoso, magoado do meu orgulho. E eu vou provar quem eu sou. Eu vou demonstrar quem eu sou. Ela vai ver, ele vai ver, eles verão. É o orgulho. E esse orgulho sempre vem, claro, óbvio, carregado de comparações. Quem é ele? É a pergunta que o orgulho faz. Quem é ele? Quem ele pensa que é? Quem eles pensam que são? Quem? Orgulho, insanidade essencial de poder fatal e alcance universal. Orgulho que enlouquece, enlouqueceu todos na história, todos. Por exemplo, um dos clássicos exemplos de tal coisa é o faraó egípcio dos dias de Moisés, provavelmente Ramsés, e que não conseguia voltar atrás. Dizia, não, esse cara, filho adotivo da minha casa, não vai crescer, não vai ser maior do que eu, não pode ser mais inteligente do que eu, não pode ser mais bem-sucedido nas guerras do que eu, não pode. O endurecimento de coração de Ramsés em relação a Moisés
tinha a ver com todas as disputas da infância, da adolescência, as comparações. Por isso o coração dele ficou cada vez mais duro. Ainda mais porque o indivíduo não quis ser aquilo que era o culto dele tornar-se, ou seja, um faraó. Mas Moisés abdicou de tudo aquilo e foi-se. Quando volta, tem só uma vara na mão e nada mais. Ah, que ódio, que raiva. E ainda chega com essa grandeza de falar em nome de Deus, me ordenando em nome de Deus que deixe esse povo ir. E o coração do cara só se endurecia mais e mais. Algo que começa na infância, disputas de menino, depois de adolescente. Quem pega mais fácil as meninas, quem interessa mais a quem é mais sedutor, quem é mais gostoso, quem é mais famoso, é a comparação. E aí na hora do jogo e não do treino, na hora do reto juízo de Deus, o que acontece é que o coração do indivíduo já pré-parado para aquela reação de orgulho pela acumulação dos devaneios e fantasias e narcisismos pessoais, quando encontra o desafio e esbarra nele, enlouquece, não considera uma opção alternativa, nem busca uma solução. O único caminho dele é atropelar. E aí é nessa que o cara se arrebenta, de repente. Todo mundo implora, não vai, não faz, mas ele vai. E vai. E vai porque eu já fui, eu sei como é isso. Você não sabe, não? Você vai. E o coração endurece. E o pai pede, a mãe chora, os queridos todos advertem, clamam, os amigos te sacodem, mas você vai. E se quebra todo. E quando é um bem-aventurado, sobra algum caquinho para se regenerar. Porque quando não é um bem-aventurado, se espatifa e se transforma em poeira existencial para sempre. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, não curva o entendimento, não pondera, não absorve, será quebrantado de repente, sem que lhe haja qualquer cura. É o que diz a profecia da sabedoria do livro de Provérbios, do capítulo 29. Não haverá cura. Então ouça essa palavra. O Renan Calheiros, por exemplo, aqui está num processo desse, de endurecimento radical do coração. Sabe lá por quantas e milhares de razões de entorpecimento pessoal ele não tenha chegado a esse estado atual, que é justamente o oposto do modo como ele se comportou politicamente, sempre esquiando com dois esquis, sempre de um lado e do outro, sempre em cima do muro. Essa era a característica dele. Mas dessa vez alguma coisa patolou o orgulho mais profundo do cara e os medos e as culpas. E ele entrou em estado de desespero amalucado, de enfrentamento. E isso pode fazer o apressamento do seu fim.
porque que ele não só tem, mas como necessita ter um encontro com a justiça da história e com a história da justiça no Brasil, ele precisa disso. Nós precisamos disso. Agora, ele poderia transformar isso em algo menos agressivo no desfecho que parece que ele mesmo evoca sobre si. Eu acho extraordinário esses fenômenos observáveis de natureza histórica, quando a gente vê psicologia e história misturada, fazendo um pacotão de macrointerpretações, mas que iniciou por um elemento pequenininho, escondido no coração. Vaidade, orgulho, narcisismo, ou aquela promessa feita a si mesmo de que seria algo, que alcançaria alguma coisa. As pessoas enlouquecem muitas vezes por promessas feitas a si mesmas, promessas inconfessáveis de que alcançariam alturas alcondoradas. Quando se veem impedidas, enlouquecem. Ah, que coisa mais horrivelmente obstinada e ensandecida. Que Deus tenha misericórdia de nós, de mim, de você, porque a vereda da loucura é paralela e não é distante. É um resvalão de orgulho, de paixão, de desejo, podem fazer com que uma jornada inteira de sensatez, que não é o caso do Renan, estou falando de você, uma jornada inteira de sensatez, abisme-se de repente no poço da insanidade. Que o Senhor nos preserve. Estou indo ali para o Papo de Graça já, ao vivo aqui na Vem VTV. Tchau, queridos. Se o que eu disse foi útil para alguém, compartilhem com os amigos. Um beijo. Vem VTV, o canal é você.